Mestre amado, nós agradecemos por mais esta oportunidade deste encontro, essa oportunidade de aprendizado, essa oportunidade de crescimento, a oportunidade deste grupo, deste trabalho, que possamos cada vez mais nos aperfeiçoarmos, estando sempre disponíveis para o trabalho de amor, porque sabemos do tanto que isso é necessário para o nosso crescimento e para a nossa felicidade. Que possamos cada vez mais levarmos todo o conhecimento para a nossa vida, para a nossa vivência, e que possamos servir cada vez melhor a cada dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Parou onde, Lucas? Vamos lá, Lucas. Vamos lá, eu parei na página 16, no último parágrafo da página 16. Mas o seu livro é novo ou velho? Ixi, Vicente, eu peguei o PDF no site da FEB, então não Eu sei. acho... Peraí. No meu, acho que é 21. Porque eu tô só com o PDF aqui aberto. Nem a data tem, para piorar. Não tem, não. Qual que é o início da frase aí? Deixa eu só chegar aqui, quer ver? Ele tá falando assim, ó. O penúltimo parágrafo fez o orador uma pausa mais longa e continuou, 2 pontos. De nossos amigos encarnados não podemos esperar. A página 19, no livro novo. Obrigado. No meu aqui tá na 16, no PDF. Então ele fala que dos nossos amigos encarnados nós não podemos esperar, por enquanto, concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, eles progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. A gente tinha parado aqui. E aí ele fala assim, ó, quando convidados a visitar o círculo de edificação fora da instrumentalidade fisiológica, fora do corpo, regressam ao corpo, assombrados pelas visões rápidas que eles foram possível arquivar. Então, quando a gente tem uma oportunidade dessa, o muito pouco que nós conseguimos guardar, a gente fica assombrado com o que a gente viu, né? E aí ele fala assim, e transmitindo essas lembranças aos contemporâneos, quando a gente vai contar das experiências, operam a coloração da água simples e pura da verdade, com seus pontos de vista, entre aspas, e predileções pessoais no terreno da ciência, filosofia e religião. Aí ele cita 1, 2, 3, 4 pessoas. Primeiro ele vai falar de Bernardin de Saint-Pierre. Bernardin de Saint-Pierre foi um escritor e botânico francês que viveu entre 1737 e 1814. Ele fala assim, ó, o romancista, trazido por amigos das regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Aí ele vai para Huygens. Huygens, um astrônomo, matemático, físico, engenheiro e inventor neerlandês. Ele foi uma das figuras mais importantes para a Revolução Científica. Ele recebeu mentalmente algum noticiário de nossas esferas de luta e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta terrestre. E Huygens trouxe diversas contribuições para a física, principalmente no que tange luz, cor, percepção de som, força centrífuga, entendimento das leis de conservação e dinâmica,
E é o entendimento que a gente tem mais próximo do que a gente tem na atualidade sobre conservação de energia, que é extremamente importante, dentre vários outros trabalhos que ele fez. Teresa d'Ávila, ele fala, religiosa santificada, Teresa d'Ávila viveu entre 1515 e 1582. Ela foi uma freira carmelita, mística e santa católica do século XVI. Ele fala que ela transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras, e torna o corpo carnal, descrevendo o inferno para seus ouvintes e leitores. Ela deu essa contribuição. E Swedenborg, Emanuel Swedenborg. Inclusive, Lucas, a Teresa de Ávila, ela teve muito problema com a igreja, porque a igreja falou do inferno de fogo. E ela fala que o inferno era uma cidade onde as almas estavam em sofrimento. Na realidade, ela foi levada aos umbrais, né, aos zonas purgatoriais, e ela relata que ela viu tanto sofrimento que ali era o inferno, mas ela não fala de fogo, né, a Teresa de Ávila. E o pessoal, na época, não gostou muito, não, porque como eles já tinham criado o inferno com fogo, né, ela fala que não, então foi um complicador. Só para completar. Show de bola. A Teresa de Ávila, no livro Memória de um Suicida, eles são levados num lugar lá, um pavilhão, me parece, um lugar que ela tomava conta das pessoas, dos suicidas. Ela participava do processo deles de reencarnação. E lá, no plano espiritual, ela tinha um jardim também com rosas, iguais ela tinha aqui na Terra, mas muito mais bonito, né, do que os daqui. Isso depois que ela desencarnou, né? Perfeito, show de bola. Esse Emanuel Swedenborg, ele viveu entre 1688 e 1772. Foi um polímata, né? Ele falou de várias áreas, tratou de vários assuntos. Espiritualista sueco, com destacada atividade como cientista, inventor, místico e filósofo. Ele desenhou uma, entre aspas, máquina de voar, fundou a primeira revista científica da Suécia, publicou obras em campos de diversos assuntos como geologia, biologia, astronomia, psicologia e deu origem a uma nova religião, o Swedenborgianismo. Um nome bem esquisito, mas ok. Aí ele fala assim, grande médium, percorre alguns trechos das nossas zonas de ação e pinta costumes das habitações astrais, como melhor lhe parece, imprimindo as narrações os fortes características de suas concepções individuais. Então, de novo, quando ele fala que a gente, quando vem trazer o que a gente viu, a gente colore a água pura da verdade com os nossos pontos de vista, né? Ele reforça. No livro Evolução do Terceiro Milênio, fala mais especificamente das teorias dele. Quem quiser ler, fala da obra, onde que ele acertou e onde que ele errou nessas pinturas, de acordo com a mente dele. Show de bola. Nossa, muito bacana. Boa referência, obrigado. Então, de novo, quase todos que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam à Terra, exibindo a experiência que for objeto, pincelando com a tinta das suas inclinações e dos estados psíquicos. Então, é de acordo com o nosso ponto de vista, com a nossa capacidade, né, que a gente consegue descrever de forma, às vezes, até impura, mas melhor ter uma descrição assim do que não ter nada. Acredito eu. Na realidade, ele fala das inclinações aí, Lu, e dos pontos de vista, baseado no que nós estamos ligados à Terra. Então, se você pegar cada um aqui, ó, né, a própria Teresa de Ávila, você vai pegar lá cada um deles, né, o Bernardinho, como que o que ele viu. E isso acontece conosco no dia a dia, nos desdobramentos que nós temos. Que às vezes nós vemos algo e de acordo com a nossa faixa de vibração na Terra, porque igual, por exemplo, muita coisa que nós vemos é desconhecido de nós, porque não existe aqui na Terra. Tá? Isso é fato real. Então, como não existe na Terra, nós damos um nome àquilo. Né? Igual, por exemplo, quando eu citei outro dia do livro O Palácio Encantado da Mediunidade.
que eu via um capacete. Eu coloquei um capacete na cabeça, mas isso foi minha visão. Mas eu posso ter entrado dentro de um aparelho que já estava me transportando, mas na minha visão eu estava entrando com um capacete na cabeça. Olha que interessante. É minha forma de ver, né? E isso acontece muito nos desdobramentos, né? Às vezes você tem um desdobramento com uma pessoa, te revelam alguma coisa sobre você mesmo ou sobre alguém, e você gera uma interpretação na hora que você volta para o corpo. É até um pouco, né, Vicente, de uma questão de animismo, entre aspas. Animismo. 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 Porque as pessoas entendem isso como, às vezes entendem isso como uma distorção do fato, mas não é, porque como intérprete, cada um tem o seu ponto de vista, né? Acho que é nesse sentido. O animismo é fator da vida, porque é a interpretação, né? Perfeito. A questão é se você vai interpretar na essência, na sua totalidade, ou parte disso, né? Então, é por isso que se usa muito o termo animismo para mediunidade. Mas o animismo é usado para muitas coisas, principalmente nos desdobramentos. Né? Perfeito. Eu gosto de citar um bom exemplo, é que você assistir um filme legendado e um filme dublado, né? Às vezes, se você colocar os dois ao mesmo tempo, dá mó bronca, porque você vai lendo a legenda e você está escutando outra coisa. E é fato, quando você vai traduzir de uma língua para outra, gente, para dois caras, é igual inglês e português. As diferenças culturais forçam isso. Então, se daqui a gente já tem isso, imagina para traduzir de um espírito mais esclarecido, né? E aí ele fala assim... Ele está falando, né, de fato, das inclinações e estados psíquicos, porque se encontram fundamente arraigados no chão inferior do próprio eu, acreditam enxergar os outros mundos e situações iguais à Terra. Então é isso, narrar com o que a gente tem como referência, né? Nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta sobre a qual os homens de carne pousam os pés. Aí ele fala que a Terra também é nossa mãe e oferta-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Aí ele fala assim, modificando a inflexão da voz, ele prosseguiu. As criaturas atravessam um breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora nas estações expiatórias do resgate difícil e confunde nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Fazem da morte uma deusa sinistra. Então, ele vem sempre frisando, logo no início do estudo, a gente havia falado sobre isso, o Emmanuel havia tratado, né, da forma, como ele fala, bem no início do livro, vou até recorrer aqui rapidinho, os pórticos do sepulcro, a misteriosa fisionomia da sepultura, né, que o Emmanuel fala exatamente sobre essa... Da morte a deusa sinistra. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. Então, o que é a separação provisória, o desencarne como um retorno à nossa pátria mãe, a gente transforma isso como um amarguroso adeus, como se a gente estivesse, de fato, sendo apartado dos nossos entes queridos, e talvez não é bem por aí. Né? Ô, Lucas, o grande problema nosso, ainda nós vamos cair na questão do materialismo. O que nos faz sofrer em relação à morte é o materialismo excessivo. Porque materialista todos nós somos, até porque nós estamos na matéria, né? Então somos materialistas. Mas a questão toda é o materialismo excessivo. Então, por exemplo, ele fala aqui, agarrado às sensações do dia que passa. Então, e tem uma vírgula aí. Então, baseado em tudo que eu vivi durante esse dia, ou seja, às vezes uma encarnação, uma experiência única, né? A gente para por aí. Então, isso é uma sensação do materialismo. Você para. Então, ao invés de você buscar novos conceitos sobre a vida, sobre a continuação da vida,
nós mantemos os velhos costumes. Os costumes do medo, da insegurança, o que vai ser depois da minha morte. Porque, no fundo, a gente tem o costume de dizer o seguinte, que somos espíritas. O espírita, com toda certeza, o espírita, vou usar o termo de novo, o espírita cristão, com toda certeza, não deveria temer a morte. Porque ele, mais do que ninguém, sabe de que a morte é um processo natural. Na realidade, ele só tem uma função, mudar você, né, de dimensão, nada mais. A única função dele é mudar de dimensão. Ou a reprodução, né? Porque, na realidade, é o seguinte, quando a gente fala de dimensão, a gente pensa logo em nós. Mas aí nós temos que falar da semente, nós temos que falar dos animais, porque eles também mudam de dimensão. Ao desencarnar, eles saem da Terra aqui, eles continuam vivos no plano astral. E ninguém nega, inclusive, o uso dos animais em diversos trabalhos que são realizados, muito mais trabalhos do que nós imaginamos, né? E se não fosse assim, não haveria o progresso, e aí nós não iríamos conseguir entender a questão de você dormir na pedra, sonhar no vegetal, né? Não, dormir na pedra, como é que é? Sonhar no vegetal e viver no hominal, qualquer coisa assim, né? E então, se assim não fosse, então isso seria uma metáfora, né? Porque para nós que somos espíritas e que aceitamos todo esse processo de evolução, desde o princípio monádico de Deus até a condição angelical, então, com certeza, nós temos que ir e voltar várias vezes, senão não há progresso. E essa frase dele aqui, né, eu queria até ler ela de novo. Perfeito. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso aviso. Então, para muitos de nós, o desencarne ele é como se fosse um grande temporal, né, numa noite que não passa. E aquilo vai nos fazer o quê? Nós vamos alimentar o medo, a ansiedade, o estresse excessivo, e que isso vai desequilibrar todas as células do nosso corpo. E podendo nos trazer, inclusive, problemas seríssimos de saúde. Perfeito. Queria fazer um comentário antes, posso? Por favor, por favor. Nessa questão mesmo que você leu aí de novo, Vicente, da separação provisória, o que garante que seria uma separação provisória? Então, por exemplo, o que leva a gente a sofrimento, a temer a morte? Eu acho que é muito o nosso apego, realmente, né? Igual eu falo assim, ao dia que passa, então, a essa encarnação, a gente vive tudo aqui nessa encarnação, e a gente aprende a amar, a gente está desenvolvendo, aprendendo a amar, né? E, naturalmente, a gente se apega às pessoas, né? Então, a gente se apega ao filho, se apega ao marido, à esposa, ao pai, à mãe. E quem garante que essa separação vai ser provisória, né? Porque, na verdade, nós estamos em estágios diferentes. Então, um exemplo, às vezes eu sou menos evoluída que minha filha, às vezes eu sou... e por aí vai, né? Então, eu desencarno, eu vou para um lugar, a minha filha desencarna, ela vai para outro. Então, não é uma separação provisória. Então, como que a gente vai... então não, vou ficar tranquila. Fica tranquila, porque você vai ter a família... Entendeu o que é questão? Vou te responder com a sua pergunta. Você citou aí anteriormente, você usou a palavra o amor. Na realidade, o que não nos separa é o amor. As paixões rompem as relações. As paixões rompem. Mas cada um tem seu caminho individual, não tem? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, você pode ter a certeza que você e seus filhos vieram da mesma colônia espiritual. Porque vocês estão... nós, pelo que a espiritualidade diz, nós fazemos parte de um grande grupo
onde nós seríamos mais de 20 milhões de espíritos, tá certo? Então, inclusive, eles chamam de fraternidade do Triângulo Dourado. A fraternidade do Triângulo Dourado, ela está ligada a uma determinada colônia. A questão é que não dá para juntar todo mundo nessa colônia, então tem que espalhar, né? Se não espalhar, não há progresso. Se ficar todo mundo quietinho ali, isso é a mesma coisa de família. Você pega uma família, fica todos os filhos dentro da casa, vão crescendo, os pais vão ficando velhos e tal, ninguém progride, né? Porque tem os pais para cuidar. Então, o correto é igual os animais fazem. Você começou a crescer, tem que dar asa. Mas o que garante o reencontro é o amor. Não tenha dúvida disso. E te provo isso. Quando André Luiz desencarnou, a pessoa que mais auxiliou ele no processo de restauração foi a mãe dele. Desde que ele foi para as zonas purgatoriais, a mãe dele começou a trabalhar para que ele pudesse progredir espiritualmente, acender uma luzinha e poder sair daquela condição. Quando ele já acendeu a primeira lâmpada, grosseiramente falando, ela de imediato entrou em ação pedindo ao Aniceto que descesse ao Vale de Lágrimas para recuperar, para buscar o André Luiz. Isso é fato. Então, aí você entrou num exemplo que eu acho bom. Aí, olha só, o André Luiz, a mãe do André Luiz podia ir lá ver o André Luiz. Sim. Mas o André Luiz estava lá sozinho. Mas é claro, ele não estava sozinho. Pera aí, olha o materialismo falando. A questão toda é que nós ainda interpretamos a presença pessoal, é corpo. Nós estamos falando de energia, entendeu? O problema todo é a nossa viciação. A gente vicia com os olhos físicos, com a presença das pessoas, que pessoas, nós estamos falando de corpos. Porque quando a gente fala das pessoas, nós não estamos falando de espírito e alma, não. Nós estamos falando dos corpos. Quando nós falamos de animais, nós estamos falando de corpos. Essa é uma viciação que todos nós temos e que nós levamos para o mundo espiritual, ela conosco. E por isso é que geramos sofrimento para nós. Mas, na realidade... Mas quem não quer por perto as pessoas que ama? Nós queremos por perto os corpos que nós amamos. Eu vou mudar o termo, Isabel. Sabe por quê? Porque nós nos prendemos aos corpos, nós não nos prendemos à alma e nem ao espírito. Sabe por quê, Isabel? Você nunca viu o meu espírito, você nunca viu o espírito dos seus filhos. Sabe por quê? Porque o espírito não tem forma, a alma não tem forma. Então, nós nos prendemos à forma física. Então, é o conceito de perder. Perdeu-se o corpo. Aquele corpo nunca mais realmente você vai ver. Aquele corpo morreu. Esses são os conceitos que nós, espíritas, cristãos, precisamos de vestir e começar a trabalhar isso melhor para a gente sofrer menos, porque nós ainda somos grandes sofredores com a questão da morte. Agora, eu paro e fico pensando assim, nós, espíritas, que já temos um pouquinho de conhecimento, sofremos tanto, agora você imagina quem não tem esse conhecimento nenhum. Por exemplo, eu penso na minha mãe, quando meu pai faleceu, para minha mãe talvez não ter um desencarne, não ter um desequilíbrio emocional e tudo mais. Sabe o que eles fizeram? Todas as noites, depois de um certo tempo, ela encontrava com ele. E não é que ele estava lá dentro de casa, não. Eles levavam ela para encontrar com ele, sabe para quê? Para ela ter a sensação e a certeza de que ele estava vivo. Olha que interessante. Porque na cabeça da minha mãe, a morte era fato real, morreu, acabou. Ou então você ia ficar dormindo esperando o juízo final. E teve um dia que ela virou para mim, ela me perguntou, pô, Vicente, eu encontro com seu pai todas as noites, eu sonho com ele todas as noites. Eu virei para ela e falei assim, mamãe, mas é claro que a senhora vai encontrar com ele, ele está vivo, ele não morreu. Aí ela falou, não, morreu sim. Eu falei, mas morreu, como é que você encontra com o morto? Não tem como você encontrar com o morto, você já falou comigo que morto é morto, morreu, acabou. E como é que você está encontrando com ele? Ah, não, eu só estou sonhando. Aí, o que aconteceu? Ela passou a ter sonhos tão reais com ele, que ela tinha, toda manhã ela acordava e contava. Nossa, Vicente, somente quando eu estou lá em Paulista, ela virava e falava assim, nossa, Vicente,
Hoje eu tive um sonho com o seu pai, mas foi tão real. É como se eu tivesse... Aí você vê, ela estava falando de um desdobramento. Então, assim, é por isso que nós temos que, sim, eu vou usar o termo grosseiro, nós temos que nos apegar, sim, ao espírito, à alma, né? Porque é o ser infinito, é o ser que não morre, é o ser eterno. Esse nós devemos, sim, nos apegarmos a ele. Eu estou falando Olha só, uma coisa que eu percebi na relação com o atendimento aos animais, que o Ezequiel vive respondendo lá, que o animal retorna, né? Desencarna, retorna para a mesma família. Eu acho que os animais estão aí para ajudar a gente nisso mesmo, porque eu estava vendo todas as respostas que ele dá para quem pergunta a notícia dos animais que estão desencarnados. Ele fala: não se apegue à questão física do animal, você vai reconhecê-lo pelo olhar, você vai reconhecê-lo pela energia. E, assim, eu tenho prova disso aqui nos 11 gatos que eu tenho. E ontem mesmo aconteceu de eu reconhecer uma, né? E eu não tava prestando atenção. Mas a gente tem essa necessidade de que, se meu cachorro era daquele jeito, com aquele pelo, daquela cor, daquele tamanho, eu quero que o meu próximo reencarnação dele seja daquele jeito. Não é assim, ele está falando... Então, assim, é um treino ali todo dia para você. Por exemplo, ontem uma salinha de ginástica aqui em casa, né? E eu não deixo os gatos entrar de jeito nenhum lá. Porque eles são muito atentados, aquele ali ia virar uma Disneylândia para eles, né? Das coisas que tem lá. O que eu fiz? Aí ontem a Mia entrou e ficou presa lá dentro. Alguém prendeu ela lá dentro. Aí, na hora que eu tô escutando miado, eu fui lá ver. Aí eu abri a porta, ela saiu com aquele miado, tipo assim, eu tava presa aqui, né? Tipo assim, reclamando, né? Aí eu falei assim, gente... Aí eu fui falar assim, mãe, eu ia falar, a Mia estava presa na sala de ginástica. Não saía Mia, saía Luca, que é uma gata que desencarnou 18 anos atrás. E travou o nome completamente na minha cabeça. Eu não sabia mais falar o nome da Mia, eu só falava Luca. Eu falava Luca. Aí eu falei assim, pronto, agora eu já sei quem que é. Então, assim, é uma forma física completamente diferente, né? Até o comportamento é um pouco diferente. Mas depois que eu parei e olhei o olhar da Mia, eu lembrei do olhar da Luca. E são idênticos. O jeito de olhar é igualzinho. Mas se eu me apego à questão física, né, o material, o corpinho delas, né, eu nunca ia achar essa semelhança e achar que não voltou nunca. Não ia chegar nessa conclusão. Aqui, nós tivemos um episódio na reunião mediúnica, na penúltima reunião mediúnica que houve lá na terceira sexta-feira, onde um espírito, que era um ente querido de alguém que estava presente, estava do lado desse alguém, o médium recebendo o espírito, eu conversando com ele, o médium recebeu o espírito e o ente querido do lado, e ele não conseguia perceber. Por quê? Olha que interessante. Porque ele está muito preso à questão fisiológica. Apesar do espírito estar ali numa condição, eu imagino que até de tratamento, mas eu acho que ele estava mais ali para auxiliar o ente querido dele, porque quem estava em tratamento era o médium, não era o espírito, o ente querido. Olha que interessante. A espiritualidade estava levando esse ente querido lá para ver se o médium despertava, para ver se o médium saía da situação que ele estava, porque a gente acha que o processo de pronto-socorro é só daqui para lá. Nós estamos enganados, de lá para cá também. Porque senão não faria o menor sentido. E o espírito ali falando, ele conversou, eu conversei com ele, se não me engano, acho que o Henrique estava do meu lado. Eu conversei com ele uma meia hora, o ente querido encarnado do lado, e não falou nada, não manifestou, do jeito que estava, ficou. De vez em quando eu ainda fazia assim, dava uma olhada para ver se tinha alguma coisa, né? Porque eu estava vendo a pessoa. E ele chegou a falar, né, falando da vida dele, né, onde que ele morou e tal. Então, eu falei, gente, pelo amor de Deus, será possível? Que insensibilidade. Agora, olha que interessante. Baseado no que o Isabel está falando, é aquele conceito, né,
é aquele conceito que nós precisamos realmente trabalhar para melhorar isso. E treina com os animais que tá certo, viu? Como diz, começa treinando, não exigir que eles reencarnem com a mesma forma física, com o mesmo jeito, que não é assim. Mas eles estão lá. Perfeito. Aí ele fala assim, ó, vítimas da ignorância em que se comprazem, internos nas florestas de sombras, onde perde toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror criados por elas mesmas, vítimas dos umbrais de suas próprias consciências, né? Nos desvairamentos passionais. Como esperar delas a colaboração precisa, se pela indiferença para com os próprios destinos mergulham diariamente nos rios de trevas, desencanto e pavor? Aí ele fala assim, ó, unânimos, portanto, auxiliando, seguindo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. Aí ele fala assim, de olhos fulgurantes e neblinados de lágrimas pela evocação, talvez, de quadros das esferas sombrias, que não nos era dado conhecer, o Metelo manteve-se longos instantes de silêncio, voltando a dizer em tom de súplica. Aí o Metelo fala assim, ó, recordemos-nos o Divino Mestre, não desdenhemos a honra de servir. Não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Essa parte eu grifei assim, ó. E aí, aí ele falou de forma comovedora, né, por mais alguns minutos, e ele invocou as forças de vida arrancando lágrimas de intraduzível alegria. Aí, de novo, eu grifei assim, raios de claridade azul brilhante choveram no recinto, proporcionando-nos a resposta do plano superior. Pô, bonito demais. E aí, prosseguindo, ele vai, outra parte que eu grifei assim também, transcorridos alguns momentos de meditação, na tela fez exibir um grande globo de substância leitosa. Eu imaginei a tela, uma tela, entre aspas. Mas, pô, na hora que ele falou globo de substância leitosa, mudou minha concepção de tela, porque para mim era uma tela plana. E aí ele falou que é um globo. Porque eles têm um sistema de fotografia, e o sistema deles de fotografia é um pouco diferente do nosso, que a fotografia deles movimentam, e as nossas não. Né? As nossas são fixas. Então, olha para você ver, hein? Isso aqui, em 1947, eles já tinham em nosso lar o sistema de fotografia movimentada, né? Ela tinha toda... É como se a fotografia tivesse vida. Ele está falando de fotografia. Não deixa você chegar aqui. Mas aqui tem um livro Tabernáculo Eterno, do Gilson Freire, que também fala de quadros vivos que mostram... é como se você pudesse interagir, inclusive, enquanto é como se você estivesse entrando na cena enquanto ela acontece, mas, na verdade, aquilo é uma reprodução. Perfeito. Aline, Oi. só uma parte. Eu fico boba de ver como que você lê. Nossa, eu leio muito pouco perto do que eu gostaria, viu? Leio muito pouco perto do que eu gostaria. Mas a gente tem que trabalhar, tem que tomar banho, tem que dormir. Nossa Senhora, é demais. Parabéns, viu? E ele falou que esse globo estava situado na parte central do templo, vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Tratava-se de fotografia animada, com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em seu ministério de bondade cristã. Quando eu imagino esse tipo de coisa, eu imagino algo como uma espécie de não a forma que a gente tem hoje, que eu conseguiria fazer uma analogia, seria o óculos de realidade virtual. Mas eu não entendo isso como óculos, eu entendo algo que está externo, não é algo vestível. Mas a minha forma de enxergar isso é como se a pessoa estivesse no local onde está projetado lá e conseguisse até, talvez, de certa forma, interagir no sentido de... Ele fala lá, ó, tem a apresentação de sons e as minúcias anatômicas. Então, o negócio de uma perfeição no livro Tabernáculo Eterno, se não me engano, até cheiro você pode sentir. Cheiro, temperatura, tudo igual. É como se você realmente estivesse ali. Existe um tipo de mediunidade que você vê além da matéria.
o nome me surgiu aqui agora, psicometria. Na psicometria, o que eles explicam? Por exemplo, o livro... teve um médium, Destruição de Pompeia. Ele escreveu esse livro baseado numa pedra. Ele pegou uma pedra e, através da pedra, ele conseguia ver tudo o que aconteceu em Pompeia com o explodir, né, do magma, né, que aconteceu lá naquela época, que muita gente morreu, o vulcão que explodiu e tudo mais. Então, ele era um pesquisador, e ele pega uma pedra e ele começa a ver, porque ele tinha esse tipo de mediunidade, a psicometria. E o metelo aí, no caso, ele é um psicômetro. Então, quando ele fala das fotografias aí, ele lança nesse globo o que ele presenciou. E ele dá vida a essas fotografias. Ele está no Bluetooth. Na realidade, se você pegar também... eu não sei se é no livro Nosso Lar, que ele relata que eles chegaram no templo e aí o André Luiz abre uma página do Evangelho. Quando ele abre a página do Evangelho, ele vê Jesus movimentando e falando. E aí ele toma aquele susto e pergunta, né, para o mentor na hora, fala assim, mas peraí, isso aqui o Evangelho fala? Ele virou e falou assim, o nosso Evangelho, ele foi escrito e foi trazido diretamente de onde Jesus participou, das participações dele. Então, isto está gravado no universo. E nós temos a capacidade de miniaturizar isso e colocar aqui no livro. Então, ele tem um evangelho que o evangelho fala. Então, ninguém precisa de ler. Ele vai abrindo as páginas e Jesus vai falando. Cara, que absurdo, bicho. Muito doido. Sensacional. E olha que Jesus não fuma maconha, hein? Ô, Vicente, essas coisas da psicometria, por exemplo, então, eu já vi Ezequiel comentando que, por exemplo, os minerais, né, aprendem conosco quando ele passa no nosso corpo, com as vibrações nossas, né? Não, é o contrário. Você aprende quando você passa pelo mineral. Não, estou falando assim, no caso hoje nós já temos... Tá. Aí os minerais, né, os minerais que estão ainda em forma de desenvolvimento, eles também aprendem com as nossas vibrações. Sim. Então, no caso, pelo que eu estou entendendo, todas essas energias que acontecem hoje também, é tudo gravado, né? Perfeitamente. No Livro dos Espíritos, ele chama de vibrações astrais. Todas as vezes que você pensa, você gera uma vibração. Essa vibração, ela fica gravada em todas as células minerais, as células vegetais, as células animais que passam pelo seu corpo. E essas células retornam, né? Porque essas células são células materiais. Nós temos dois tipos de células. Nós temos aquelas que nos acompanham pela vida toda, e tem aquelas células que são de ordem física, que elas também estão num processo de evolução, tá certo? Para elas poderem individualizar no futuro na condição hominal, vamos assim dizer. Mas elas ainda estão num processo que eu diria um processo monádico. Elas ainda não têm 100% de individualidade, elas vão chegar lá. Mas elas ainda estão passando pelos nossos corpos, passando pelos corpos dos animais, passando pelo corpo mãe terra, passando pelo corpo vegetal, passando pelas águas. Por quê? Você come alguma coisa. Essas células que você comeu, por exemplo, elas recebem vibrações astrais. Depois você defeca isso aí em forma de fezes, isso aí vai para as águas, isso aí depois vai virar adubo, volta para o mineral, que é a terra. Aí as árvores absorvem, o vegetal absorve aquilo de novo, e é um processo maravilhoso, muito bacana. É uma troca incessante o tempo todo, né? Não para. É muito maravilhoso. Eu não conseguia entender isso. Hoje eu já consigo clarear bastante, né? Pelo menos assim, macro, né?
Agora, como é que funciona o processo é bem complexo. É por isso que ele fala que nós não inventamos nada. A espiritualidade, ele diz que a gente não inventa. Todas as vezes que você consegue pensar, você está simplesmente relembrando de algo que você já experimentou. Porque você não pode pensar no nada. O que é o nada? Né? Então, quando você pensa em alguma coisa, aquilo tem vida para você, sim. Pode não fazer sentido no seu entorno, mas aquilo faz algum sentido, né, espiritual ou do seu passado. Então, é muito comum dizer que, às vezes, um cientista, para ele trazer uma informação que vai trazer um benefício para a humanidade, às vezes, mediunicamente, ele precisa de retornar e buscar informações nas suas células gravadoras, né, que são as grandes células que nós temos, que são os neurônios, ou que é o nosso HD. Ele busca alguma informação nessas células que estão ali dormitando por alguns milênios, e essa informação vem à tona para ele poder unir alguma coisa que ele pesquisou da atualidade e ali ele chegar a um consenso. O interessante também, né, Vicente, que o nosso pensamento é matéria, né, que a gente já aprendeu. E sendo matéria, ele tem átomos, e esses átomos também vibram, também estão aprendendo. Às vezes é uma matéria mais sutil, então realmente muito, muito bacana esse negócio. Isso é tão sério que no livro dos médiuns, ele fala da vida fictícia. Você pode pegar a sua energia, extrair a energia animal, envolver qualquer objeto e dar vida fictícia para ele. Inclusive, você pode pegar uma estátua. Tem alguns filmes que a gente assiste e que é muito comum, às vezes, um mago chegar e dar vida para uma estátua, né? E aquela estátua começa a movimentar e cumprir o que ele está determinando. E isso, na realidade, não é ficção. É ficção para a ciência, né? Para a nossa atualidade. Mas no livro dos médiuns, ele fala que você pode dar vida temporária a qualquer objeto. Que ele chama de vida fictícia. Mas para fazer isso tem que ter uma elevação moral, né, Vicente? Inclusive, você pode ficar invisível. Você só tem que saber usar a energia que você tem. Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter um ectoplasma em quantidade suficiente para você fazer isso, porque é como se você estivesse se dividindo. Você está pegando parte da vida que você mantém ali naquele momento e você está distribuindo ela e dando vida a uma imagem, por exemplo. Você pode pegar uma imagem aí e fazer com que ela movimente. Qual foi o filme que nós estávamos assistindo, que os dois leões na frente lá do museu lá em Londres, eles movimentam, né? Eu não lembro mais o filme que não, mas eles, acho que era a Múmia, se não me engano foi a Múmia. Aí os dois leões que tem na frente do museu em Londres, ali o que acontece? São dois leões pretos. E nesse filme, o mago ele chega e dá vida fictícia para os dois leões, e eles começam a movimentar e saem do ambiente, né? Então, tudo isso é possível. E isso está no livro dos médiuns. Perfeito. Você falou que a gente não cria nada, eu lembrei de uma frase que eu escutei uma vez, que é assim, ó, se você quiser, a pessoa fala, vou fazer tal coisa do zero. Aí você vira e fala assim, pera, pra você fazer alguma coisa do zero, primeiro precisa criar um universo para você, para lá você fazer aquilo, que aqui você não vai fazer nada do zero. Do zero não tem como. Não, e são palavras de Jesus. Na multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira pergunta que ele fala é o seguinte: quantos pães nós temos? Quantos peixes nós temos? Que você só pode multiplicar se você tiver. Você não pode multiplicar a partir do zero, né? Então, a multiplicação é daquilo que já existe. Então, ele só multiplica porque tinha. Se não tivesse, ele não multiplicava. Aí você conta a história das cestas que chegaram a mais lá no e do mexido, que não acabava nunca.
Aí é que tá, né? Mas aí ele fala assim que as paisagens analisadas tão de perto, através do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundia terror. Ele está falando da, da, da zona umbralina lá, né? Adquiriam expressões de vivacidade indescritível, apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados de corpo, sobre céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Ele falou assim, ó, pela primeira vez contemplava eu semelhante demonstração sem disfarçar a emoção. Então ele deixou transparecer as emoções. Ele faz algumas perguntas. Por onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Como se sustentariam os ajustamentos das almas desalentadas e semi-inconscientes que me era dado divisar ali, ante meus olhos tomados de assombro, atoladas em poços escuros de lama e padecimento? E em dado instante, a voz do instrutor quebrou o silêncio e exclamou assim: muitos de vós sabeis que tenho, nesses centros expiatórios onde me foram pais. Desculpa, eu tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem amados na derradeira experiência vivida na carne, que são prisioneiros ainda de torturantes recordações. Porém, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Vamos dar uma parada aí, voltando lá no Isabel. Na realidade, Metelo está contando a história da vida dele, porque ele está dando uma instrução aí para as pessoas, nos grupos que iam para os trabalhos nas zonas purgatoriais. Seria até bom depois, Lucas, que você vai chegar lá já já. Mas ele está contando a história da vida dele. E o Metelo estava subindo às alturas. E quando ele estava subindo às alturas, eu posso estar até antecipando para você que eu acho que vai ser até bom. Sabe por quê? Porque aí você já pode pegar um capítulo aqui que eu acho que vai nos ajudar muito. Então, o Metelo estava ali no alto do monte e ele estava preparando para subir às alturas, porque o sonho dele era ir para as zonas superiores. E ele tinha trabalhado muito na Terra para alcançar isso. Então, quando ele estava no ponto que ele falou, puxa vida, já estou subindo, e ele vê aquela quantidade imensa de espíritos em estado de sofrimento, né? Inclusive, ele vê isso nas telas das fotografias que ele lançou lá no Globo. Então, nesse exato momento, eu estou antecipando, viu? Nesse exato momento, vai descendo um espírito e ele pergunta para esse espírito, meu amigo, o que está acontecendo? Eu vi algumas hordas de luzes movimentando aqui e eu queria saber o que está acontecendo. Aí, né, é que ele vira e fala assim, não, porque de tempos em tempos, Jesus desce às sombras para buscar os seus filhos em estado de sofrimento. Então, aí, Lucas, que eu acho que deveria você ler com bastante... tanto é que o Espírito vira para ele e fala assim, meu amigo, eu não posso conversar muito, senão eu vou interromper o trabalho do Cristo. E aí, logo em seguida, aí, que eu acho que seria bom, aí você vai pegar aquele capítulo que está lá, ó, tive a impressão de que a Assembleia em sua feição... Perfeito. Tá bom? Sim. É porque perfeito. Aí seria muito bom, seria importante demais para o nosso estudo. Lá na frente você vai ler cada detalhe, cada ser que Jesus vem com o seu grupo trabalhar. Vai lá. Perfeito. Aí ele fala assim, ó, que ninguém ousou voltar a meter seu testemunho de humildade, e ele fala assim, ó, eu procurei alijar de mim, tirar de mim mesmo a preocupação de algo saber acerca do drama particular. Então, deixou a particularidade do Metelo lá, ele respeitou, particulador, orientador, né? Anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Né? Assim, ó, curiosidade que não vai ser proveitoso, não. Aí terminou o trabalho, vários grupos eram apresentados ao instrutor, por um dirigente do templo, e aí chega nessa parte. Ele teve a impressão de que a Assembleia, em sua feição quase que integral, quase que toda, era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo.
Pelas saudações e pelas frases de que se faziam acompanhar, ele percebeu que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões com objetivos múltiplos. Agora você lê aí bem devagar para a gente, que é isso aí que é o ponto muito importante para cada um de nós, para a gente entender isso aí, tá? Perfeito. Consagrava-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte. Outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos na carne, pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldade no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os matizes, pelos missionários perdidos ou desviados, aqui eu lembrei dos mensageiros, pelas entidades jungidas às vísceras cadavéricas, pelos trabalhadores da natureza necessitados de inspiração e carinho. Bom, eu te pedi para você fazer isso aí. Atende lá? Oi? Hein? Parece os espíritos que a gente atende lá. Sim. Então, olha que interessante isso aqui, gente. Eu acho que todos nós deveríamos, que isso aí já é quase a finalização desse capítulo, mas todos nós deveríamos pegar essa finalização, toda ela aqui, e ler ela com muito critério. Porque olha para você ver que interessante. Equipes do plano espiritual que descem à Terra para auxiliar os criminosos. Então, olha que interessante. Quase sempre, o que nós, encarnados, fazendo quando surge alguém que cometeu um crime? Nós julgamos, condenamos, espizinhamos, e Jesus está fazendo o contrário. Ele está mandando anjos descer à terra para ajudar esses criminosos. Logo em seguida, ele fala das mães que perderam seus filhos e que entraram em desespero. E que aí ele manda, olha para você ver, são grupos diferenciados. Ele fala para os agonizantes, né? Aí uma coisa eu fiquei na dúvida aqui, porque eu já tinha estudado que todos os espíritos que desencarnam e mantêm a condição infantil, eles são direcionados para uma colônia específica. Mas aqui ele me deixa uma dúvida, porque ele fala assim, pelas crianças em dificuldades no plano invisível aos homens. Isso aqui me gerou uma dúvida que eu vou ter que pesquisar bastante, porque o que acontece? A criança não é estado, é uma condição da matéria. O espírito não é criança, o espírito não é velho, o espírito não é adulto, o espírito é espírito. Ele só mantém uma característica perispirítica, que é matéria, é uma matéria mais densa para o plano que ele usa, para ele ser reconhecido ou conhecido. Mas quando ele fala da criança aqui, isso aqui me deixou uma certa dúvida que eu vou ter que pesquisar muito. Mas lá embaixo ele fala de uma outra gama de espíritos que recentemente eu escutei a espiritualidade falando. Ele fala assim, pelos trabalhadores da natureza. Quem são os trabalhadores da natureza? São os elementares. Olha que interessante. Mas por que os trabalhadores da natureza? Porque eles não são ainda, eles não atingiram uma condição como nós, eles têm pensamento já contínuo, mas eles não têm ainda a capacidade de discernir e resolver tudo. Então, eles também precisam de ajuda. Tanto é que ele confirma o que ele está falando. Ele fala assim, necessitados de inspiração e carinho. Isso aqui fechou. Fechou para mim o que o Ezequiel falou recentemente sobre alguns cães que eles não reencarnam mais em corpos caninos aqui na Terra.
que eles atingem determinado patamar e que eles são conduzidos para um outro planeta. Nesse planeta, ele vai passar por um período lá e depois ele retorna para a Terra na condição de elementar. Então, eu achei assim, e o que ele está falando aqui, simplesmente fecha. Não tenho dúvida. Perfeito. Chega a nossa vez, o Jerônimo nos apresentou gentilmente. Metelo, temos aqui 3 companheiros que me seguirão agora em missão de socorro. Muito bem, exclamou interpelado, que o divino Senhor os inspire. Abraçou-os e com simplicidade perguntou, partem com obrigação especializada? Aí ele fala, sim. Devemos atender nos próximos 30 dias 5 dedicados colaboradores nossos, prestes a desencarnar na Terra. Trabalharam fiéis à causa do bem e nossas autoridades encarregaram de desatender aos casos pessoais. E ele falou assim, prevejo muito êxito, comentou Albano Metelo, fixando em nós o olhar sereno. E revelando uma espontânea alegria pelas palavras ouvidas, Jerônimo acrescentou, confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo o ex-padre católico, uma enfermeira e o médico, né, André Luiz. Seremos 4 servos em ação ativa. Compreendo. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter do nosso trabalho. Metelo nos enviou reconfortante sorriso de otimismo e confiança, cumprimentou individualmente e depois de abraçar o diretor com intimidade, exclamou que o mestre os ilumine e conduza. Era palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele, retirando-nos do templo da paz, repletos de pensamento salutar de servir aos semelhantes em nome de Deus. Lá fora, a noite das maravilhas era bem uma festa silenciosa, em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste da luz. E aí encerra o capítulo. Muito bom. Você entendeu, Isabel? Olha para você ver, Metelo já era um espírito que, inclusive, ele nem morar, ele já atingiu um patamar de evolução tamanho, mas ele deixa claro que os pais dele, que ele amou tanto na Terra, ainda estava fazendo parte daquele grupo, né? Estava ali ainda fazendo parte daquele grupo. Então, é muito importante aí a gente entender que no meio dessa gama imensa de espíritos, tem muitos que nós amamos, né? É isso aí. Maravilha, Vicente. Hoje eu vivi um déjà vu aqui, né? Isabel, Acho que já fiz esse estudo já. Parece que aconteceu exatamente igualzinho. Oi? E eu, Isabel, depende, essa questão que você colocou, né, de você encontrar ou não, eu acho assim que a gente é tão amparado quando a gente chega lá. Eu vejo assim, por notícias que eu tive da minha mãe, quando minha mãe desencarnou, que ela foi tão bem amparada, tão bem cuidada, as necessidades que ela tinha naquele momento foram tão precisamente atendidas, né, que a pessoa não tem tanta necessidade, mas não entra em pânico por não reencontrar os seus. Sabe, eu lembro que eu perguntava assim para o Ezequiel, minha mãe já encontrou o marido dela, com o doutor Osmar? Aí o Ezequiel falou comigo uma vez, ainda não, mas ela vai, mais para frente ela vai encontrar. Por quê? Porque o doutor Osmar desencarnou num nível mais elevado que ela, né? E ela precisou de ficar um tempo em sonoterapia, uma série de cuidados para ela poder se sentir bem lá, né? Então, não fica assustada com isso, não. Eu só sei que eu não quero morrer por agora, não.
Isso E ninguém... o Osmar, que a Patrícia está falando, era muito nosso, olha que mundo pequeno, era muito nosso conhecido na justiça, chamava Osmar Barbosa, professor, né? E que o Múcio o conheceu, sim, porque ele era extremamente elegante. Osmar Barbosa era negro, mas um negro, assim, que, em razão dos preconceitos daquela época, né, que hoje a gente já pensa diferente, mas naquela época, um negro conseguir chegar a ser, a formar no direito, a formar em certas áreas, né, da ciência, era muito difícil. E o Múcio conheceu o Osmar era finíssimo. Ter um advogado como orador que era, né? Sim. Você lembra, né, Múcio? Era meu padrasto. Lembro, sim. Muito elegante, muito educado, né? Estava para vir defendê-lo, né, Vicente? Nessa época. Sim. Aliás, cada atendimento que a gente fazia com ele era um aprendizado novo, porque ele não abria a boca para falar bobagem, né? Ele era um cara extremamente fino. Uhum. Verdade. Que nós não tenhamos, eu falo, não é que Deus o tenha, não é que nós não tenhamos ao nosso lado. Tá certo. É isso. Bom, pessoal, então encerramos o capítulo, né, Lucas? Aí, Vicente, quem fará o próximo capítulo? 2, no Santuário da Bênção. Bom, eu acho que eu vou convidar o Múcio para falar no Santuário da Bênção. Bem, a gente tem um encontro, porque a gente vai para... Você vai ter 15 dias para estudar, né? Não tem, né, no domingo que vem? Não, domingo que vem nós vamos lá para o abrigo. Tá certo. Vamos fazer o que a gente pode. Eu tenho certeza que você vai dar o seu melhor. Não tem dúvida disso, não. Vamos lá. Maravilha. Missão dada, missão cumprida. Eu tenho certeza. Mas contando sempre com o apoio e o auxílio de todos, né? Eu sou intrometido, né? Como diz lá na roça. Então, eu estou sempre metendo meu bedelho onde eu não sou chamado. Estou chegando agora, não quer sentar na janela, não. Não, pode vir que está tudo tranquilo. Eu gostaria de saber o que vai ter no abrigo. Cachorro, muito cachorro. Mas eu quero saber o que vocês vão fazer lá. Patrícia é melhor para falar sobre o assunto, né, Patrícia? Ela que é a presidente lá da Toca do Lobo. Pode falar. Não. A gente vai apresentar a todos o lugar que a maioria não conhece, né? Apresentar nossos moradores, que são o motivo pelo qual tudo aquilo existe, né? E atender um pedido do Ezequiel, que todos estivessem lá. Nós vamos fazer um culto, e depois do culto nós vamos ter um almoço, né, para confraternização nossa, para a gente poder trocar figurinha, né, e nos tornar cada vez mais unidos diante dessa causa, né? Mas basicamente é isso. O Ezequiel pediu que todos estivessem presentes, e eu acredito que ele deve ter alguma mensagem muito importante para nós, né? Paty, você tem ideia até que horas que vai? O pessoal perguntou na quarta-feira passada, a gente... Acho que até umas 15 horas, né? Eu acredito, porque se a gente vai chegar lá 11 horas, né? Vai chegar 11 horas, até que todos conheçam o local todo, né? Que eu apresente cada cachorro para vocês. Né? A ideia é transformar o abrigo numa espécie de filial do Grupo Espírita, igual o Páqua? Eu não sei, Aline, eu sei que lá já existe um hospital.
Eu imagino que seja um campo de trabalho para gente. Lá já existe um campo de trabalho bem ativo, inclusive com construções, com tudo lá. Construções que eu falo assim, no plano espiritual, né? O Ezequiel já falou, mas eu não sei o que ele vai querer de nós. Que eu tenho impressão de que o abrigo vai virar uma coisa tipo Páqua, acabou se tornando, né, uma parte do grupo espírita, em uma frente de trabalho diferente, né? Mas isso aí eu já não tenho dúvida nenhuma que já se tornou. Sabe? Já se tornou, pelo que eu ouço, assim, os comentários que o Vicente, os pitacos, né? Que o Vicente dá, ele recebe da espiritualidade, isso aí já é, né? Agora a gente tem que delinear bem esse trabalho, eu acho que é isso que o Ezequiel quer. Tá bom? Maravilha. Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos encerrar o nosso trabalho da noite. Vou convidar o Lucas, apesar de você ter falado bastante hoje, eu vou pedir para você encerrar aí. Eu falei mais do que ele. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nós nos agradecemos pela oportunidade do trabalho, agradecemos por podermos estar aqui reunidos de forma uníssona e podemos contribuir, podemos compreender, podemos entender um pouco mais sobre nós, sobre ti, Pai. Agradecemos a contribuição de cada um dos irmãos nos estudos de hoje. Agradecemos a todos pela presença. Que nós possamos continuar firmes no trabalho. Que nós possamos, cada vez mais, estarmos fortalecidos na fé e na esperança. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, gente. Bom domingo para vocês. Boa noite. Bom domingo. Alô, bom domingo.